Graça e paz, igreja. Pode se assentar. Como Raquel mesmo falou aqui, meu nome é Felipe. Caso alguém não me conheça, queria dizer que é um prazer poder estar aqui pregando. Eu amo muito essa igreja, amo estar aqui. E aqui está cheio de pessoas que eu verdadeiramente admiro. E eu sou muito grato a Deus por isso. Como a gente já falou, estamos no mês da juventude. Por isso, eu estou aqui. E por isso vamos ter mais jovens aí servindo, contribuindo. O nosso tema é sobretudo, né? De todo o coração. Em Mateus 22, do 37, né? Isso, 37 ao 39. E de praxe eu já peço que vocês abram sua Bíblia aí no texto de Mateus 22. Como eu sou o primeiro, estarei pregando em cima do texto base. Mateus 22. No meu caso, nós leremos a partir do versículo 34. Meu objetivo hoje é que a gente converse um pouco sobre como amar a Deus. Os irmãos abriram, amém? Diz assim na NVT. 34. Sabendo os fariseus que Jesus tinha calado os saduceus com essa resposta, reuniram-se novamente para interrogá-lo. Um deles, especialista na lei, tentou apanhá-lo numa armadilha com a seguinte pergunta: Mestre, qual é o mandamento mais importante da lei de Moisés? Jesus respondeu: Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. Este é o primeiro e maior mandamento. O segundo é igualmente importante. Ame seu próximo como a si mesmo. Toda a lei e todas as exigências dos profetas se baseiam nesses dois mandamentos. Amém? Bom, esse texto é um dos textos mais emblemáticos e lembrados da Bíblia, né? A gente tem aqui a oportunidade de ouvir do próprio Cristo, da boca do próprio Cristo, dizer para nós o que é mais importante na minha e na sua vida. Então temos aqui uma oportunidade única de tentar entender o que é que Jesus diria se a gente perguntasse: Cristo, o que é mais importante na minha vida? E temos aqui ele recitando esse mandamento. É importante a gente entender o que está acontecendo aqui no texto. Se você estiver com sua Bíblia aí aberta, nós vamos ver que nesse ponto da história, Mateus já mostrou muita coisa sobre a história de Jesus para a gente. Ele já entrou em Jerusalém, ele já entrou no templo, ele purificou o templo, e aqui ele está ensinando no templo. E aí a gente vê aí, se você quiser abrir, ver rapidinho, no versículo 15 do capítulo 22, a gente vê o que começa a acontecer aqui nesse bloco do texto. Os fariseus se reuniram para tramar um modo de levar Jesus a dizer algo que desse motivo para o prenderem. Então temos aqui um Cristo que se apresenta como uma ameaça ao sistema religioso daquele povo. E o que a gente vai vendo aqui no texto são várias rodadas de pessoas questionando Jesus, tentando pegar Jesus numa armadilha, armando uma cocó para Cristo aqui mesmo, né? E aí a gente vê a discussão sobre o imposto, depois os saduceus perguntam sobre a ressurreição dos mortos, né, tentando questionar a lógica de Cristo ali. E aí quando a gente chega no versículo 34, a gente chega nessa armadilha que acontece aqui. Mateus está apresentando Jesus aqui como um mestre, um rabi invencível. Ele está colocando o nosso Cristo como alguém cheio de sabedoria. E aí a armadilha aqui que poderia ter acontecido era qual? Os fariseus, assim como o grupo saduceus é um grupo religioso, fariseu era outro grupo religioso. E o que a gente está vendo aqui é eles tentando fazer com que Jesus caia em algum erro ali. Que tipo de erro seria esse, né? Bom, perguntando qual é o mandamento mais importante, se Jesus falasse, por exemplo, que seria guardar o sábado, esse mestre poderia questionar, mas e outro tal mandamento?
e aí começasse ali um tumulto ao redor de Cristo. Mas aí no versículo 34, quando fala, né, exatamente isso, que estavam tentando pegar Jesus numa armadilha, no 35, no 36 ele pergunta, e no 37 temos o seguinte: Jesus respondeu. De modo que isso ensina para a gente já uma coisa sobre o nosso mestre. Temos um Deus que está disposto a responder nossas perguntas. Temos um mestre que não se omite de nos dar as respostas. Isso é maravilhoso na nossa vida, meu irmão. Deus não tem medo das perguntas que você tem para Ele. Ele tem resposta para isso. Da mesma forma, isso ensina para a gente uma coisa. A atitude do cristão, diante até mesmo de provocações, deve ser sempre de estar disposto a ouvir e a responder. Eu não sei se vocês já viram, mas, bom, eu já vi alguns exemplos de debate cristão e coisa do tipo, onde alguém faz uma pergunta, muitas vezes no sentido de inflamar. E é importante que a gente, como cristão, imite a atitude de nosso mestre. Que quando alguém vier para nós, no intuito até mesmo de provocar raiva em nós devemos ouvir e responder. Não com raiva, porque não foi isso que nosso mestre fez aqui, mas de fato estar interessado em dar respostas ao mundo. Isso vai acontecer conosco. Se nós estamos dizendo que estamos aqui para anunciar a Cristo, é importante que a gente possa ouvir quais são as questões do mundo. Amém? Bom, essa resposta de Cristo aqui, quando ele diz, ame o Senhor seu Deus, ele está citando uma coisa chamada Shema, pelo menos na tradição judaica deles ali. O que é Shema? Basicamente é o ouça. Vamos abrir aí em Deuteronômio, capítulo 6. Do versículo 4 ao 6. Ouça, Shema, ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é único. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Guarde sempre no coração as palavras que hoje eu lhe dou. Repita-as com frequência a seus filhos. Converse a respeito delas quando estiver em casa e quando estiver caminhando, quando se deitar e quando se levantar. Moisés aqui, ele está perto de partir. Nesse momento, ele está relembrando uma nova geração sobre a lei de Deus. E aí o que ele diz para esse povo, em primeiro lugar, é isso. Ame o Senhor. E é interessante que, eu não sei vocês, mas eu posso dizer que eu já ouvi isso. Às vezes existe um certo entendimento das pessoas de que o Deus do Antigo Testamento é um pouco diferente do Deus do Novo Testamento. E que parece que no Novo Testamento Deus se tornou mais amoroso. Mas qualquer um que leia o Antigo Testamento, prestando atenção no que está acontecendo ali, vai perceber que desde o começo, a proposta que Deus tem para mim e para a sua vida é uma proposta de relacionamento. Desde o começo, quando Deus inicia uma nação ali, em Gênesis, nós o vemos constantemente propondo um relacionamento com aqueles que Ele chama para si. De forma que Deus aqui se torna diferente de um patrão que quer que batamos o ponto. Ou de um pai ruim que quer que a gente simplesmente o obedeça. Deus quer que nós o amemos. E de maneira intensa é o que está dizendo o texto para a gente. E veja, isto é uma notícia maravilhosa para o aflito. Eu não sei vocês, mas pelo menos para mim, descobrir que Deus está propondo um relacionamento comigo me dá muito mais paz do que saber que esse Deus não está tão somente querendo que eu faça coisas para Ele. E é interessante aqui que Deus não está sendo egoísta a pedir que a gente o ame. Olhe para o Gênesis.
Quando Deus cria o homem, ele fala, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Deus já era suficiente ali na Trindade. O Pai, o Filho, o Espírito Santo já eram completos em si mesmos. E o que eles fazem ali é criar o homem para que participe da comunhão com Deus. E quando fomos feitos, irmãos, a imagem e semelhança de Deus, também fomos criados para a comunhão. Amém? Então, quando Deus pede que nós o amemos, Ele não pede de maneira egoísta, e Ele não pede porque Ele precisa que o amemos. Ele pede porque é bom que o homem ame a Deus. É por isso que Cristo ali em Marta e Maria, né? Ele vai fazer, Marta, você está preocupada com muitas coisas. Maria escolheu a melhor, o relacionamento. Então, quando Jesus dá essa resposta aqui, ame o Senhor seu Deus, ele não só está se esquivando de uma armadilha, mas ele está falando para esses fariseus, vocês lembram lá atrás, quando Deus estava com esse projeto conosco, que o que ele queria não era que simplesmente nós seguíssemos com o número de leis de uma religião, mas o que ele queria era que nós o amemos intensamente. E essa é uma pergunta que é importante fazer na minha e na sua vida. Nós lembramos qual é a proposta de Deus para a nossa vida? Especialmente aqueles, né, que já faz um tempo que está na igreja. Já faz um tempo que eu estou na igreja e eu sei como é. E é importante a gente constantemente se perguntar por que que eu estou aqui? Por que que eu estou na igreja? Por que que eu estou servindo? Por que que eu estou pregando? Por que que eu estou ali na recepção? Por quê? É muito fácil e comum que a gente torne nossas programações de igreja o ordinário. Que a gente transforme o vir aqui e ceiar algo comum em nossas vidas. Mas é importante que isso não seja comum, irmãos. É extraordinário que a gente possa vir aqui e ter comunhão com Cristo. É extraordinário que a gente possa aqui levantar as mãos livremente e adorar a Deus. Então, quando Jesus está falando aqui de amar o Senhor, existem algumas características, né? Existe o coração, a alma e a mente. Alguns outros textos vão colocar a força aqui também. Bom, eu creio que o mais fácil de entender aqui, e também talvez o menos lembrado, seja entendimento. Quando Deus fala para que nós o amemos com entendimento, o que Deus está dizendo? Ele está pedindo que usemos nosso intelecto para amar a Deus. Deus quer ser conhecido pelo seu povo. De forma que é por isso que teologia não é só para pastores, que entender a Deus não é só para professor de EBD. Deus quer que cada um de nós busquemos conhecê-lo. E também quer que cada um de nós usemos nosso raciocínio para poder dar glória a Deus. Quem aqui conhece um projeto batista chamado Vila Minha Pátria? Temos alguns. O Vila Minha Pátria, ele é da Junta Nacional de Missões Batistas. Galera de missões, se eu falei a sigla errada, me corrijam, mas eu acredito que seja isso. Onde lá em São Paulo temos uma casa, tipo um acampamento, para receber refugiados. Veja, alguém pensou nisso. Alguém teve a ideia de organizar uma casa para glorificar a Deus. Então, quando Deus está pedindo isso, Ele está pedindo que nós o amemos também com o nosso intelecto. E aí, quando a gente chega aqui em coração e alma, os dois, juntamente, separadamente, eu não vou me delongar nessa parte, mas os dois vão estar falando dos nossos desejos, das nossas intenções.
do que fazemos com o nosso tempo. Quando a gente acorda, qual é a primeira coisa que a gente pensa? Quando a gente planeja, em quem a gente está pensando quando planejamos nosso futuro? Então, este mandamento aqui, ele basicamente está falando que precisamos amar a Deus com toda intensidade e todo o recurso que a gente tem o tempo inteiro. E aí, por mais que essa seja uma verdade maravilhosa, a de saber que o Criador do universo tem interesse que você o ame, quem de nós consegue cumprir este mandamento? Quem de nós consegue, todos os dias das nossas vidas, amar a Deus com todas as nossas forças, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento e com todo o nosso coração? Qualquer um de nós que, ouvindo essa palavra, de maneira até nobre, pense, a partir de hoje eu vou seguir este mandamento e vou amar a Deus com todas as forças que eu tenho. Qualquer um de nós que tente fazer isso vai se deparar com uma enorme parede neste caminho, que é a nossa capacidade de amar a Deus. Nós, por nós mesmos, não conseguimos amar a Deus, não conseguimos produzir esse amor de maneira tão intensa quanto este Deus está pedindo para nós. Porque o que este mandamento está mostrando para nós é que no dia em que a gente se estressa com alguma coisa no nosso trabalho, na nossa família, na nossa vida, nós estamos colocando a nós mesmos no centro do nosso coração. Que no dia em que estamos mais preocupados em proteger a nossa reputação, diante de dar glória a Deus, nós não o estamos amando intensamente. Que no momento que a gente tem inveja da vida de alguém e se pergunta por que que Deus não está fazendo na minha vida o que está fazendo na vida do outro, nós estamos enxergando as coisas mais com a nossa perspectiva do que com o que Deus está fazendo. Não estamos confiando em Deus. Então eu pergunto, quem de nós consegue cumprir com esse mandamento na íntegra? É por isso que nosso tão querido Billy Graham uma vez falou que não há homem nenhum na face da terra que tenha cumprido este mandamento. E é por isso que todos nós, aqui neste salão, precisamos de misericórdia. Todos nós aqui precisamos de um Deus Salvador. E é por isso que o apóstolo João vai falar lá em 1 João. João falando em João, né? Que se afirmarmos que não temos pecado, estamos sendo mentirosos. Mas a boa notícia é que em seguida ele fala que se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Glória a Deus por isso. Meus irmãos, eu sei muito bem que o que eu estou falando aqui pode soar como algo muito básico para a fé. Mas é importantíssimo a gente lembrar que durante esse mês, quando nós falarmos de amar mais a Deus, de amar a Deus com toda a nossa alma, entendimento, com toda a nossa força, nós não podemos fazer isso confiando no nosso braço. Nós não podemos fazer isso de forma que a gente comece a se sentir satisfeito com a nossa performance. E de achar que estamos indo muito bem com Deus,
Porque de vez em quando eu tenho a impressão que a gente às vezes até fala. Falar a gente até fala às vezes. Não, que eu preciso de Deus, que Deus é maravilhoso na minha vida. Ai de mim se não fosse Deus. Mas eu pergunto, o quanto que a gente realmente acredita nisso? Quando nós falamos isso. O quanto que nós realmente acreditamos que precisamos da graça desse Deus todos os dias da nossa vida. Existe um risco muito grande de familiaridade ao virem aqui todos os domingos. Em 2018, ou foi 2019, eu não sei quantos anos. Quer calcular, Ellen, quantos anos eu tinha? Entre 19 e 20 anos. Tá? Eu posso dizer que esses anos foram alguns dos anos da minha vida em que eu mais dediquei meu tempo ao Senhor. E eu posso dizer alegremente, que boa parte da minha adolescência / começo da juventude ali, eu entreguei a Deus com muita intensidade. E eu não me arrependo disso. Amém? Eu sou muito feliz por isso. Mas eu também preciso lembrar que em alguns momentos, por mais que eu estivesse indo na igreja praticamente todos os dias, porque tinha uma programação muito pesada lá, e eu queria fazer parte, ainda existiam momentos em que eu me sentia distante de Cristo. Ainda existiam momentos em que eu me sentia em falta para com Deus. Porque por mais que nós façamos muitas coisas na igreja, isso não quer dizer, às vezes, que significa que estamos próximos de Cristo. E o que Cristo pede de nós é que nós o amemos de todo o coração. É por isso que na Bíblia a gente vê em vários momentos falando sobre como Deus queria, em Hebreus a gente vai ver isso, né? Ele quer escrever a lei dele em nosso coração. O vir à igreja, o servir, o vir à EBD, deve ser fruto do nosso amor a Deus, mas não aquilo no qual colocamos a nossa salvação e satisfação. Amém? Glória a Deus por isso. É por isso que nós lembramos tanto de Lamentações, quando o profeta fala ali que as suas misericórdias são a causa de não sermos consumidos. Então você quer amar mais a Deus na sua vida? Peça ajuda a Ele. Até mesmo para amar mais a Deus, nós precisamos de Deus. Isso é o tanto que nós dependemos desse Cristo. Precisamos dele para que consigamos amá-lo. Sabe uma pessoa que foi um exemplo de muita dedicação a Deus e percebeu essa falha, esse perigo? Paulo. Filipenses 3. Vamos ler aí. Abra aí, por gentileza. Filipenses 3, do 4 ao 7. Paulo falando aqui aos filipenses. Ainda que, se outros pensam ter motivos para confiar nos próprios esforços, eu teria ainda mais. Fui circuncidado com 8 dias de vida. Sou israelita de nascimento, da tribo de Benjamim, um verdadeiro hebreu. Era membro dos fariseus, extremamente obediente à lei judaica. Era tão zeloso que perseguia a igreja e, quanto à justiça, cumpria a lei com todo rigor. Pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora as considero insignificantes por causa de Cristo. Só até aí. Paulo era o religioso perfeito. Dentro das próprias leis ali que ele seguia, o que ele está dizendo aqui é que talvez ninguém
conseguisse enxergar pecado em Paulo, nas atitudes de Paulo. Não poderia haver ninguém que enxergasse algum erro. O que ele está dizendo é que ele foi ao máximo que ele podia. Nos esforços próprios que a gente faz, Paulo foi alguém que serve para nós como exemplo do que acontece quando você é extremamente zeloso de maneira religiosa. De forma que ele mesmo fala aqui que ele passou a perseguir a igreja, né? E quem sabe, irmãos, a gente não esteja nessa mesma situação às vezes em nossa vida. Ninguém aqui consegue perceber pecado em você. Com alguns anos de igreja, eu consigo dizer, é muito fácil esconder pecado se a gente quiser. Se a gente quiser que ninguém saiba dos nossos podres, é provável que a gente consiga fazer isso. Aqui não tem adivinhação. Mas é importante que a gente saiba internamente e perceba que nós precisamos de um Salvador. Para amar a Deus, é importante que a gente enxergue isso. E às vezes a gente se torna tão orgulhoso e apegado à nossa performance na igreja, que mesmo sem querer, eu não vou falar que a gente está fazendo isso na maldade, não. Não é de propósito, mas faz parte da nossa natureza humana. De muitas vezes se esforçar muito e começar a ficar orgulhoso desse esforço. E começar a pensar que Deus está feliz conosco por causa desse muito esforço. E que Deus está se satisfazendo em nós, porque eu não faltei nenhum domingo. E que Deus está feliz comigo, porque eu estou tocando muito na igreja. E que eu não preciso ter vergonha ou receio de orar a Deus. Que eu estou na fase muito boa para orar a Deus, porque eu tenho lido muito a Bíblia. Não podemos deixar que esse tipo de pensamento adentre nosso coração. Porque isso vai nos tornar orgulhosos, rancorosos. E vai criar um problema na nossa vivência de igreja. E deixa eu te falar uma coisa. A igreja brasileira é muito religiosa. Querem uma prova disso? Percebam como é o nosso comportamento, muitas vezes, nas redes sociais, diante de um famoso ou algo do tipo, que fala uma besteira, e de fato é uma besteira. Quando alguém fala uma heresia, uma besteira sobre Deus, nós precisamos combater essa heresia. Mas o problema é quando a gente começa a jogar pedras nas pessoas. E é claro que eu não estou falando de todo mundo, é claro que não é todo mundo, talvez você não faça isso, mas é fato de que se você pegar qualquer polêmica da vez que envolve igreja, muitas vezes o povo que se diz cristão vai estar se comportando de maneira vergonhosa e que não reflete o caráter do nosso Cristo. Esses dias na Copa, teve um jogo, eu acho que não foi um jogo do Brasil. Eu acho que foi um jogo da Argentina, não tenho certeza. E aí, ao falar Argentina, eu acho que muitos sentimentos já se despertaram aqui, né? E aí teve algum assim que parecia... Eu não lembro exatamente como foi, tá? Mas pareceu que a Argentina foi favorecida de uma maneira muito... Sim, parecia muito evidente que foi uma falta que não foi marcada. E aí eu, curioso, né? Pensei, caramba, que o pessoal deve estar xingando esse cara, é brincadeira. Aí eu fui lá, descobri o nome do juiz, e aí eu fui no Instagram dele para ver os comentários, só de curiosidade mesmo. Obviamente ele estava sendo muito xingado. Mas o pior, irmãos, o que me entristeceu, é que eu vi um irmão em Cristo lá. E para não gerar aqui especulações, não é dessa igreja, tá, gente? Pelo amor de Deus. Graças a Deus, meu pastor. Graças a Deus, não era dessa igreja.
Mas havia um irmão lá xingando o cara, chamando ele de Satanás e tudo. Gente, isso reflete o caráter de Cristo? Xingar as pessoas na internet reflete o caráter do nosso Deus? Como é a maneira que a gente se comporta muitas vezes? Veja, quando um famoso cai em pecado, coisa do tipo, nós devemos acolhê-lo. Amém? Amém. Que bom, graças a Deus alguém falou amém. Né, pastor Léo? Muitas vezes nosso comportamento, irmãos, de não misericórdia para conosco, revela que a gente não tolera o erro do outro, porque a gente acha que a gente não erra. Ou que a gente erra pouco. E aí, vira aquela coisa, né? Aquele que não tem pecado e a gente parece que fala, eu não tenho pecado nos últimos 5 meses. E a gente corre o risco, muitas vezes, de estar reduzindo o pecado a isso, a não beber, não fumar, não praticar nenhum tipo de imoralidade, sendo que nosso pecado é muito mais profundo do que isso. Nós não conseguimos amar a Deus. E por isso que precisamos dessa graça constantemente. Não podemos ter a atitude, meus irmãos, de pensar, tá vendo aí, eu estou pagando a conta, fulano não está. E eu falo isso pensando em mim mesmo. Já teve um acampamento que eu fui, quando eu era jovem, eu estava chegando na igreja. E aí eu convidei meu amigo que era não crente. E aí fomos nós, né? Eu era crente e meu amigo foi. Chegando lá, esse amigo que não era crente gostava muito de anime. Alguém aqui sabe ou não sabe o que é anime? Vou explicar o que é anime, gente. Vou explicar, é importante, né, pastor? Anime é desenho japonês, gente. Certo? É desenho. Beleza? Não é nada demais, não. É só um desenho. E ele gostava muito de vários desenhos. Só que esse cara toda hora queria ficar conversando comigo sobre anime. E ele ficava o tempo todo me alugando, falando ali de anime. E, irmãos, vergonhosamente, eu admito aqui a vocês que eu estava chegando naquela igreja e eu queria manter ou criar uma reputação de muito santo. E esse amigo estava atrapalhando o meu projeto de parecer santo. Porque os irmãos muitas vezes acabavam o culto, estavam no meio do culto, coisa do tipo, e aí estavam falando como o acampamento estava sendo uma bênção, ou falando sobre qualquer coisa aí que na minha cabeça parecesse coisa de santo. E esse meu amigo estava o tempo inteiro falando comigo, velho, eu assisti Bleach, não sei o que lá, e ficava falando. E aí teve momentos em que eu falei para ele, olha aí, aquela menina ali, eu sei que ela gosta muito de anime, converse com ela. E eu dispensei meu amigo assim mesmo, falei, olha aí, meu filho, converse com aquela menina ali, por favor. E ele ficou ironizando isso comigo, obviamente, né? Graças a Deus, irmãos, nossa amizade não acabou, glória a Deus. Amém. Continuo sendo amigo dele até hoje. Infelizmente, ele ainda não é crente. Tomara que um dia ele se torne. Mas naquele momento eu fiz um péssimo testemunho. Um mau testemunho. Como cristão, eu deveria ter acolhido aquele amigo meu. Só que eu estava mais preocupado em receber a aprovação do povo da igreja. E se eu estava buscando a aprovação do povo da igreja, significa que no meu coração, a aprovação de Cristo não era suficiente para mim. Todas as vezes em que a gente está preocupado em parecer bonitinho na igreja, muitas vezes está revelando que Cristo não é o nosso maior tesouro em nosso coração.
Mas quem é esse grande tesouro é a nossa reputação, é o nosso ego. Para amar a Deus, meus irmãos, e vamos falar isso várias vezes aqui durante o mês, é necessário que a gente olhe para a graça dele em nossa vida. É necessário que a gente lembre constantemente de Cristo pendurado no madeiro, dando a vida por mim e por você. E é importante que a gente se aproprie dessa graça. Eu falo para vocês, eu não tive a semana tão santa quanto poderia ter sido. Eu não orei o tanto que eu poderia ter orado. Se eu pensar, eu consigo pensar em momentos em que eu poderia ter lido mais a Bíblia. Eu volta e meia me pego com pensamentos que não são próprios de um cristão. Às vezes eu tenho inveja dos outros. Mas eu venho aqui na certeza que a palavra de Deus é viva e eficaz. Não porque eu orei o suficiente. Nem porque eu preparei a pregação muito bem. Eu mostrei minha pregação para ela, mostrei para Danilo, tive auxílio do pastor Gilvan também. Mas eu confio, meus irmãos, que Deus fala nesse púlpito por causa de Cristo, por causa da graça dele. Deus fala e habita conosco aqui nos louvores, porque Cristo comprou isso para nós. Não é porque essa igreja é muito boa. Não é porque essa igreja consegue ser mais dedicada e mais santa que as outras. É porque Cristo está nesse púlpito. Cristo é pregado nessa igreja. Por isso que eu amo estar aqui. Eu já vi algumas pessoas falando que algumas pessoas têm tendência mais, né? Ah, você tem tendência de ser mais liberal. Que liberal nesse sentido seria uma pessoa que é indiferente a Deus, que acha que pode fazer o que quiser na vida. E tem gente que é mais voltada para um legalismo, para uma religiosidade, que é dizer que é os nossos próprios esforços que vão nos levar ao céu. Você não precisa pensar num lado para escolher, certo? Esteja com Cristo. Mas se eu pudesse dizer uma tendência minha, eu não tenho dúvidas durante a minha vida que constantemente eu tenho que lutar contra a religiosidade. Que é muito comum eu me apoiar na minha própria performance para dizer que Deus está feliz comigo. E eu sei que na vida de muita gente é assim. E repito, é por isso que do ponto de vista do conteúdo, eu tenho muita certeza dessa mensagem. É necessário que lembremos de Cristo em nossa vida. É necessário que a gente precise de Cristo para amar a Deus. Que o vir aqui, que o se dedicar, seja fruto de um amor que nós temos com o Senhor. Eu lhe digo, depois de muito tempo como um grande religioso, e estudando mais um pouco sobre Deus, teologia, finalmente clicou na minha cabeça. Clicou o verdadeiro evangelho. Eu finalmente entendi que esta é uma notícia grande demais e que às vezes eu não estava aceitando ela, porque eu não queria acreditar que ela era tão grande assim. Mas é fato. Como diz ali em Romanos 5, mediante Cristo Jesus, nós temos paz com Deus. E que peso saiu das minhas costas. Que enorme peso saiu das minhas costas no dia que eu entendi que eu estava sendo aceito por Deus, porque alguém comprou isso para mim, e que não era dependendo do meu esforço, do meu braço, em que eu estaria sendo aprovado aqui nessa igreja. Que eu não preciso me preocupar com minha reputação, porque Cristo é a minha reputação. Cristo é quem deve reinar em nossos corações. Então, para concluir, meus irmãos, o grande mandamento nos mostra as três coisas. A primeira, ela mostra como nós deveríamos viver.
Deveríamos amar a Deus intensamente e continue buscando isso em sua vida, irmão. Mas a segunda é que ela mostra como nós falhamos em agradar a Deus. Como nós não conseguimos fazer isso. O Dylan vai lembrar ontem mesmo, C.S. Lewis disse, né? Que é tentando ser bom que a gente descobre o quanto a gente é mau. E por último, o grande mandamento mostra que nós precisamos daquele que cumpriu perfeitamente este mandamento. Jesus amou o Pai de toda a alma, com todas as forças, com todo entendimento. E nós precisamos dele para amar mais a Deus. Que ao longo desse mês e ao longo da nossa caminhada cristã, a gente possa se encantar com Deus. Não estar aqui amargurado ou muito cansado porque estamos nos esforçando muito. Mas que possamos vir aqui cultuar a Deus, porque Cristo comprou para nós a liberdade em Deus. Que possamos amar mais ao Senhor à medida que nos apaixonamos por Ele. E nessa grande notícia, o Evangelho deve ser o centro de nossas vidas. E por todo o resto da sua vida, você deve se lembrar desse Evangelho. Ele não é a porta de entrada, Ele é o centro de nossas vidas. Cristo morreu por nós. Amém?